É isso aí, pessoal. Iniciando aqui a gravação de mais uma aula de planilhas, né? Para quem não viu a primeira aula, tá aí nos vídeos, tá? Eu vou deixar uma playlist separada aí com essas aulas, né? Então essa é a segunda aula. A primeira aula foi bem mais básico do básico mesmo. Essa daqui a gente vai continuar no básico, né? Porém, agora eu já vou começar a dar entrar nos gráficos, né? Na parte gráfica e também na parte de lógica, né? E algumas fórmulas também já prontas do Excel, algumas funções, né? Prontas já do Excel. Então, para isso a gente vai fazer um exemplo prático aqui, né? E depois eu vou fazer o gráfico, né? Eu vou separar em algumas partes aqui, vou deixar. Primeiro eu vou montar a planilha, né? Depois eu vou fazer a parte gráfica, né? Da planilha e depois a parte de lógica. Então vamos lá, primeira coisa, né? Eu vou iniciar uma planilha aqui do zero. Eu vou colocar aqui, ó, mês, né? Vou usar o mês de referência, vou colocar aqui o custo daquele mês e as vendas naquele mês. Aqui eu vou colocar total, ou então resultado, né? Resultado acho que é melhor para entender. E aqui eu vou colocar status. Não, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui total e aqui resultado, que aí acho que fica melhor. Aí vocês vão entender o porquê que eu fiz essa mudança aqui. Né? A primeira coisa aqui que eu vou fazer é colocar aqui em negrito. Né? Aqui eu vou colocar os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Beleza, então aqui eu coloquei todos os meses, né, na coluna do mês. Aqui agora eu vou criar aqui as bordas, né, vou em bordas, vou colocar todas as bordas para ficar melhor. Né? Por enquanto eu não vou trabalhar com cores, porque o intuito dessa tabela aqui é só a parte gráfica mesmo e a parte de lógica. Né? Então aqui, ó, eu vou simular aqui um custo, né? Um custo primeiro um custo fixo, tá? Que eu tive durante esses meses. Vamos supor que seja uma loja, seja um comércio, seja uma empresa de agronegócio, seja uma fazenda. Né? Eu vou colocar aqui os custos, né? Independente de qual que seja. Aí quem for fazer essa tabela para usar no dia a dia, vai especificar o custo de acordo com o seu custo, né? Depois eu vou fazer uma tabela mais detalhada, né? Eu estou indo parte a parte, devagar, né? Para o pessoal que tem mais dificuldade conseguir assimilar mais fácil. Então depois a gente vai fazer uma tabela bem mais complexa, com bem mais detalhes, né? Mas tem que ir com calma. Então vamos começar do básico, né? Agora o básico aqui assim é dessa forma e depois a gente vai evoluindo. Então primeiro o custo, eu vou colocar aqui um custo de R$200, 200. Vou até copiar ele aqui, ó. Pronto. Vai ser fixo, né? Igual. Vai ser o mesmo custo para todos os meses. Vamos supor que seja um custo fixo mensal. Aí aqui eu vou formatar como moeda. Né? Aqui em vendas eu vou formatar como moeda também. Né? Então clica aqui em formatar como moeda. E ele vai ficar já com o R e o cifrão e esses zeros aqui depois da vírgula. Né? Para indicar que eu estou trabalhando com moeda. As vendas. As vendas aqui eu vou colocar uns valores aleatórios, tá? Quem quiser depois colocar de acordo com o seu negócio aí ou sua vida pessoal, né? Pode colocar à vontade. Eu vou colocar uns valores aleatórios aqui só para vocês verem como que funciona a parte gráfica, né? Então, eu vou digitar aqui uns valores aleatórios. Beleza, então aqui nessa coluna eu tenho os custos, né? O custo fixo de cada mês. Então tem aqui o mês de janeiro, o custo de janeiro e a venda de janeiro. Aqui agora eu quero o total. Para mim calcular o total, vai ser simplesmente vendas menos custo. Eu não sei se vocês lembram, na aula 1 eu falei que a gente trabalha com células aqui, né? Célula C2 e célula B2, que representa a primeira célula aqui
de vendas, né, e a segunda célula de custo. Então, eu estou subtraindo o valor que tiver dentro dessa célula menos o valor que tiver dentro dessa célula. Beleza? Então, aqui, ó, C2 menos B2. Se eu fosse fazer aqui embaixo, seria C3 menos B3, né? Então, aqui até lá embaixo. Ele até dá sugestão aqui, mas eu vou fazer da forma que eu acho mais fácil, né? Porque talvez no Excel não tenha essa função. E quem for fazer usando no Excel, talvez não vai ser diferente. Então, aqui, vocês viram que eu fiz a mesma fórmula, né? Só mudou a célula. Vocês verem aqui, ó, né? As células são diferentes. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir cá e copiar essa fórmula. Porque ele já entende que eu quero usar a mesma fórmula para todos esses campos aqui. Então, ele vai repetindo, só vai alterando esse valor aqui, né? O número da célula, a coordenada da célula, de acordo com a linha e a coluna que ela tiver. Né? Entenderam aqui? Beleza, então esse aqui, né, eu tenho o total aqui, total do mês de janeiro. Isso significa o quê? Que em janeiro eu tive um lucro de R$20, né? Aqui, por exemplo, em maio, eu tive um prejuízo de R$150, né? Então, aqui eu tenho esses valores, né, por mês, né, janeiro, fevereiro e tal, e tinha o custo, a venda e o total naquele mês. Se teve lucro ou prejuízo, ele vai exibir aqui. Eu posso vir aqui alterar depois esses valores, mas depois eu vou alterar. Vou fazer o gráfico aqui primeiro, né, e depois eu vou alterar aqui para vocês verem. Mas o que eu quero que entendam é o seguinte: janeiro, custo de janeiro, venda de janeiro, total de janeiro. Aqui vai ter o resultado, falando se foi lucro ou prejuízo. Assim, quando é pouco número, né, pouca informação, é até tranquilo a gente saber, né, que foi lucro ou prejuízo. Mas uma planilha grande, onde vai ter 1000 valores, 2000 valores, até menos, 300 valores, fica bem mais complicado. Então é mais fácil você automatizar ela para que ela te fale, né, o que você precisa saber. Então aqui, durante esse mês, ó, esses meses aqui, eu quero plotar um gráfico da relação de meses com o lucro ou prejuízo que eu tive, né, com o resultado, com o total, né, daquele mês. Então eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou selecionar essa coluna aqui, né, ela ficou azul aí, vocês verem. Então tem que lembrar o seguinte: tem que selecionar, não apertar aqui, ó, na bolinha, porque se eu clicar na bolinha ele vai copiar tudo. Eu seleciono, clico com o botão esquerdo normal e vem e seleciono aqui. Aí aqui agora eu tenho que apertar Ctrl, né, no computador tem que apertar Ctrl e vem aqui e peraí, até errei aqui, peraí, é o total, né? Então eu aperto Ctrl e venho aqui no total e seleciono total. Então eu vou fazer um gráfico que eu tenho uma coluna, né, entre os meses e o total referente àquele mês. Então ele vai cruzar essas informações de forma automática. Eu tenho os meses e o total, né? Aí eu venho aqui agora inserir, né, e gráfico, inserir gráfico. Ele vai inserir, talvez por padrão, esse gráfico de barras. Se você quiser deixar esse gráfico de barras, beleza. Aqui embaixo ele tem os meses, né, de janeiro até dezembro, e ele tem informando aqui qual que foi o valor naquele mês, né, o valor em reais naquele mês. Porém, eu prefiro aqui, ó, o gráfico de linhas. Eu prefiro esse gráfico de linhas aqui porque eu acho ele visualmente melhor para entender o que aconteceu. Então aqui eu tenho uma queda a partir de abril. Abril começou a subir, depois caiu mais, foi indo até outubro. Em outubro começou a ter um crescente. Esse aqui poderia ser facilmente, né, um gráfico de uma loja, né, por exemplo. Então, esse aqui visualmente fica melhor, né, de ver esse resultado. Se eu quiser abrir as configurações do gráfico, dou 2 cliques em cima dele. Aqui, ó, dou 2 cliques em cima dele e vai aparecer aqui, ó, configurações e tal. Tem como colocar, por exemplo, o gráfico de pizza. Ele já forma automático um gráfico de pizza. Mas ele tem outros tipos de gráfico. Vocês podem ir mexendo aí, né, e configurando, testando para ver o que é. Aqui tem os estilos, né, que você pode definir estilos também. Isso aqui depois no outro vídeo eu vou entrar nessa parte aqui, tá? Primeiro eu vou deixar só o básico mesmo para não virar muita informação e confundir a cabeça. Mas aqui está o gráfico total, né, que é o valor do mês, né, pelo mês aqui embaixo, janeiro, fevereiro, março até dezembro, e aqui eu tenho os valores correspondentes a cada mês daquele, né, que a gente fez aqui, ó. Então aqui eu tenho os meses, né, e aqui eu tenho o total. Eu posso pegar e fazer isso com qualquer coluna, tá? Eu posso fazer o gráfico usando qualquer coluna e qualquer valor, desde que eu saiba o que eu estou fazendo, né? Então depois vocês testem aí, né, o que vocês podem fazer com outra coluna de custo, por exemplo, saber qual que foi a variação de custo durante o ano, né, se foi visualmente como que ficou, né, porque é interessante. Aqui agora, falando em custo, eu vou alterar
esse curso aqui só para vocês verem, é que o gráfico ele já ajusta automático, né? Por quê? Porque a planilha tem disso. Como ela está usando fórmulas, né, e também o gráfico é automático, tudo é automatizado. Então aqui eu vou colocar 100, 350, 250, 150, 160, 310, 90, 80, 20, 900, 300, 300, 250. Então, olha aí o que ficou o gráfico agora, né? Ele já ajustou em automático e eu vejo aqui, ó, que teve um mês que deu muito prejuízo. E foi o mês de outubro, né? Aqui, ó, vocês verem aqui, outubro, ó, ele deu 830 negativo. Outra coisa que eu posso fazer aqui agora, para ajudar a entender melhor, é fazer uma média desses valores aqui, ó. A média, para quem não sabe, funciona assim, ó. Vou escrever aqui embaixo. Média, né? E vou fazer nessa célula aqui a média desses valores. A média eu poderia vir aqui, ó, somar todos esses valores, né? Um por um, somar todos, né, até o último lá, e depois dividir pela quantidade, que é 12, né? No caso, que são 12 meses. Então, eu somaria todos e dividiria por 12. Daria certo também de fazer dessa forma manual. Só que na planilha, no Excel, qualquer coisa, já existe a função pronta que você pode usar, que é a função média. Então, você vai digitar, apertar igual, né? Primeiro, média, abrir parênteses, selecionar o intervalo que você quer fazer a média. No caso aqui, eu quero o intervalo aqui do total do mês de janeiro até o mês de dezembro. Então, eu vou selecionar aqui e até dezembro, selecionei esse intervalo. Significa que vai pegar daqui até aqui, ó, e vai fazer uma média, né? E eu vou fechar o parênteses e dar Enter. Então, significa o quê? Que a média foi 7,50. Então, a minha média está negativo. Eu posso fazer também das vendas, para ter um ticket médio, de quanto que está ticket médio mensal, por exemplo, ou por mês, por dias, na realidade é um ticket médio diário, de quanto que está vendendo por dia, por pessoa, por exemplo. Então aqui, a média foi negativa, isso significa o quê? Que durante o ano todo eu levei prejuízo. Eu posso somar também para ter o resultado total, o saldo total desse treino, dessa conta. Então, eu vou fazer aqui o saldo, né? Aí aqui, ó, posso colocar aqui igual, soma, abre parênteses, vou somar isso aqui tudo. Pronto. Então, menos R$90 de saldo. A minha média foi de R$7,60, né? E o meu saldo foi de menos 90. Então, significa que no tudo eu levei um prejuízo de R$90. Somando todos, né? Todas as entradas, todas as saídas, eu sobrei durante o ano todo com menos R$90. Deixa eu só colocar isso aqui negrito. Isso aqui só, né? Isso aqui negrito. E vou colocar aqui também dentro de bordas. Pronto, então aqui eu tenho a média, né? Que foi a função média. Ele muda até para inglês aqui, mas se usando a média dá certo, tá? E a função soma, que ele muda para inglês também, né? Todas as duas já dá para ter uma noção, né, de como que foi o faturamento durante o ano. E graficamente aqui a gente tem essa informação do mês, né, por mês, mês a mês, como que foi visualmente. Agora aqui eu vou entrar já na parte de lógica, tá? Quem tiver com dificuldade para entender, né, pode repetir o vídeo várias vezes até entender, que eu tenho certeza que vai entender. É bem tranquilo. Só tem que estar calmo e com a mente aberta para realmente aprender. Aqui no resultado, eu quero colocar o seguinte: se esse valor aqui for positivo, né, então teve lucro. Se foi negativo, ou melhor, se foi positivo, ele teve lucro. Se não, ele vai ter prejuízo. Mesmo se estiver zerado, ele vai ter prejuízo. Eu vou usar isso como prejuízo por enquanto, para depois a gente começar a fazer algo mais complexo. Lembrando que depois também a gente vai trabalhar com cores condicional. Por exemplo, se foi prejuízo, fica vermelho. Se foi positivo, né, se foi lucro, fica verde. Mas isso aí é para outra aula. Para essa aula aqui agora, eu vou fazer só a lógica principal aqui, para ele escrever, né, aqui na coluna, né, dentro da célula, se teve lucro ou prejuízo.
Para isso, eu vou fazer o seguinte, igual, vou usar a função se, se, né? Se tal coisa acontecer, significa que vai acontecer tal coisa, né? Lógico, é por isso que se chama lógica. Então, se essa célula aqui do total for maior do que zero, então, né, eu coloco ponto e vírgula aí, ó. Aqui é esse maior que, deixa eu só voltar aqui porque ficou um pouco confuso, né? Abri parênteses e cliquei na célula que eu quero fazer a comparação. Vou fazer a comparação usando aqui o maior que. Poderia ser o menor que, né? Isso aí depende da sua análise. Poderia ser igual, né? Poderia ser diferente, mas aqui eu quero o maior. Então, se essa célula aqui for maior do que zero, então, né? Aí eu coloco ponto e vírgula, tá? Isso aqui é ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, aspas duplas, abrir aspas duplas, né? Então, foi lucro. Se essa célula é maior do que zero, então foi lucro, né? Não foi prejuízo. Fechei aspas, né? Aspas duplas. Agora, ponto e vírgula novamente, abro aspas novamente. Se não teve lucro, então foi prejuízo. Fecha aspas, né? E aqui eu fecho parênteses. Então a fórmula ficou dessa forma. Então, se igual, né? Igual se, abre parênteses, a célula D2 for maior do que zero, ponto e vírgula, abre aspas, escreve lucro, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, escreve prejuízo, fecha aspas, fecha parênteses. Pronto. Deixa eu só excluir aqui essa sugestão. Então aqui ele já vai falar se foi lucro ou prejuízo de forma automática. Isso aqui chama lógica, né? Aí agora eu quero copiar essa fórmula para as outras para baixo. Eu poderia fazer manual aqui também, né? De um por um, mas para otimizar tempo, a gente pode copiar essa fórmula, clicando aqui e arrastando para baixo. Então aqui, ó, vocês verem que ele já me fala prejuízo quando é negativo, prejuízo quando é negativo, prejuízo quando é negativo, prejuízo. Aqui foi lucro. Né? Depois a gente vai colocar uma cor aqui para cada um desses aqui. Se foi lucro, vai ser verde. Se foi prejuízo, vai ser vermelho. Então, não afobem não que vai dar certo. Então, por essa aula é isso, né? Aí, lembrando que quem não conseguiu entender, pode voltar o vídeo aí, assistir quantas vezes quiser. Né? Qualquer dúvida também pode comentar aí ou me mandar mensagem, né? Que eu respondo assim que der, né? Assim, dentro do possível. Então, a gente aprendeu aqui, né, já um pouco lá já de estrutura de planilhas, né? A estrutura básica. A gente entrou na parte de custo, vendas, né? A parte, depois a gente vai fazer mais detalhado isso que eu falei, né? Custo, vendas, total, né? Se foi lucro ou prejuízo, e aqui o resultado escrito, né? Se é lucro ou prejuízo. Aqui a gente fez a média, né, dos valores totais do ano, né? E o saldo total anual também. Então esse valor aqui é o saldo total anual, né? Deixa eu até escrever aqui, anual. Beleza. Aí vocês viram que cortou aqui os dois pontos, né? Aí para me ajustar, eu venho aqui e dou 2 cliques aqui, ó. Pronto, então o saldo anual, a média também anual. Beleza, e aqui tem o gráfico, né? O gráfico de linhas, poderia ser um gráfico de pizza. Por exemplo, o gráfico de pizza é interessante pelo seguinte, né? Deixa eu colocar aqui, gráfico de pizza. Ele já me dá as porcentagens aqui, ó. Não precisa nem de eu ficar fazendo cálculo de porcentagem. Mas o mês de dezembro, por exemplo, foi o mais lucrativo, né? O mês de abril foi um dos mais lucrativos também. E assim, janeiro, cadê fevereiro? Fevereiro foi prejuízo, né? Aqui ele tirou até os prejuízos já, porque como é um gráfico percentual, né, negativo, não tem como você calcular o negativo percentual de algo positivo, né? Mas enfim, então aqui ele tem os meses positivos e ele coloca proporcionalmente aqui, né? Então sei qual mês foi mais lucrativo e qual mês foi menos lucrativo, exceto os que deu prejuízo, né? Mas aqui eu prefiro o de linhas porque mostra tudo detalhado, né? Se eu diminuir aqui, por exemplo, esse custo, ó, colocar aqui R$100, ele já passa para quase lucro, né? Na verdade ele passou para ter um prejuízo aqui ainda, porque ficou menos R$30. Mas visualmente aqui dá para você ver tudo, né? Tudo que acontece na empresa. Vamos supor que aumentou as vendas aqui, ó. Então você viu que já ajustou o gráfico automático, né? Então é isso, por essa aula é isso. Vocês lembram que isso aqui é o básico, né? Depois a gente vai começar a detalhar mais isso aqui, usar outras funções, fazer condicional em cascata, né? Lógica condicional em cascata, mas por enquanto
A gente vai ficar nisso aqui e até a próxima aula.